A maquiagem é uma parte cotidiana da vida da maioria das pessoas do sexo feminino. No entanto, nem todas são capazes de dar uma resposta clara à questão de como escolher a maquiagem certa. Qualquer maquiagem deve parecer o mais orgânica possível correspondência da maquiagem com o tipo de aparência. A principal tarefa de qualquer maquiagem é acentuar as vantagens da aparência e desviar a atenção ou mascarar suas deficiências óbvias. Nesse sentido, o problema de qual maquiagem escolher não é apenas uma questão de desejo. A escolha de sombras, batom e outros cosméticos deve levar em conta vários fatores, e necessário determinar o que está planejado para tornar mais perceptível por meio dos cosméticos, olhos, lábios. Considere as características básicas da aparência, como o formato da sobrancelha, formato do rosto, cor dos olhos, cor da pele e do cabelo. Leve em conta algumas características individuais, como testa baixa, maçãs do rosto altas, corcunda no nariz, etc. Dependendo das características listadas acima, não apenas o tipo de maquiagem escolhido, mas também a maneira como é aplicada. Maquiagem de acordo com a cor dos olhos. A cor dos olhos depende muito do tipo de maquiagem a ser escolhido. A cor dos olhos é muito importante na escolha de uma paleta de sombras olhos azuis e cinzas para olhos azuis e cinzas. Recomenda-se escolher sombras marrom escuro, pêssego, malva, dourado e cinza escuro. O tom das sombras deve ser mais escuro do que a cor dos olhos. Caso contrário, esta última parecerá muito opaca. Ao escolher o rímel, você não deve usar uma cor preta. Os tons marrons são mais adequados. Eles enfatizarão com mais eficácia a cor azul da íris. Olhos verdes nos olhos verdes, qualquer tom de bronze, dourado e marrom ficará ótimo. Os tons de ameixa, rosa e roxo também funcionam. As cores frias devem ser evitadas. Cores prateadas ou azuis farão com que seus olhos pareçam desbotados. Olhos castanhos para olhos com íris verde, e melhor escolher um delineador não preto, mas bronze ou dourado. Para maquiagem em olhos castanhos, vale a pena escolher cores como azul, verde escuro e lavanda. Elas podem ser efetivamente combinadas com tons menos brilhantes. O rímel preto com olhos castanhos e combinado da melhor maneira. Maquiagem de acordo com o formato dos olhos. O formato dos olhos ao escolher a maquiagem também deve ser levado em consideração. Formato oval. O formato oval dos olhos é o mais comum. Ele é considerado clássico. Os globos oculares, nesse caso, não são muito profundos, mas também não se projetam. Esse tipo de olho, ao criar a maquiagem, implica um alongamento visual do corte. Para obter esse efeito, é necessário pintar cuidadosamente a fileira superior de cílios e as setas finas. No espaço sob as sobrancelhas, aplique iluminador. Para tornar a aparência mais brilhante, você precisará aplicar uma pequena quantidade de pigmento escuro na parte externa da pálpebra superior. Ele deverá ser cuidadosamente misturado. Olhos fundos. Se os olhos forem colocados no alto, a aparência de uma mulher, independentemente de ser morena ou loira, parecerá pesada. O principal objetivo da maquiagem, nesse caso, é tornar o olhar mais aberto. Você pode dar um bom exemplo de qual maquiagem escolher para atingir o objetivo. Aplique um iluminador na área das sobrancelhas. Aplique rímel preto nos cílios. Aplique uma sombra perolada clara nas pálpebras. Importante. Qualquer profissional confirmar o fato de que o uso de delineador escuro em olhos muito fechados deixará o visual ainda mais pesado. Olhos fechados. Esse tipo de rosto tem uma pequena distância entre os olhos. Como resultado, o rosto parece um pouco desproporcional. A tarefa da maquiagem é aumentar visualmente a distância entre os globos oculares. A maneira mais fácil de atingir esse objetivo é aplicar um gradiente na pálpebra superior. A parte interna da pálpebra é iluminada com sombras em tons pastéis. 1/3 da pálpebra inferior é sublinhado com um lápis e ligeiramente espalhado. Não será supérfluo pintar os cílios da borda na parte externa dos olhos em várias camadas para melhorar o efeito. Importante. No processo de design de sobrancelhas com olhos fechados, é altamente recomendável remover a vegetação da ponte do nariz da forma mais completa possível. Isso tornará a distância entre as órbitas dos olhos um pouco maior do ponto de vista óptico. Olhos bem definidos. Uma aparência de olhos arregalados significa que a distância entre os globos oculares é maior do que o comprimento de cada olho. Ao escolher a maquiagem,
e importante obter um efeito visual de estreitamento do espaço entre os olhos. Para resolver o problema, os maquiadores geralmente escurecem a parte interna da pálpebra e, paralelamente, iluminam a parte externa. O rímel geralmente pintado apenas nos cílios do meio. Ao desenhar as sobrancelhas, recomenda-se que as cabeças fiquem um pouco mais próximas uma da outra. Maquiagem de acordo com o tipo de rosto. Há vários tipos de rosto: clássico, oval, redondo e retangular, quadrado e triangular. A questão de como escolher a maquiagem certa, com cada um dos tipos, e resolvida individualmente. O formato do rosto e de suma importância ao escolher como aplicar o tom com o formato clássico, e importante manter em proporções iguais 3 zonas: testa, nariz, olhos e queixo-boca. O comprimento do olho deve ser igual à distância entre os olhos, e a largura da ponta do nariz deve permanecer a mesma. E igualmente importante tornar visível a dobra entre as partes móveis e fixas das pálpebras. O tipo de rosto oval é considerado por muitos como o ideal. Nesse caso, a maquiagem deve ser aplicada a partir da parte central do rosto em direção às têmporas e orelhas. Se você tiver um rosto quadrado, é importante suavizar os cantos com maquiagem e estreitar um pouco a área do queixo. Isso pode ser feito com um tom mais escuro de pó e blush. Nas maçãs do rosto, aplique uma base escura de cor terracota. Os olhos são pintados do canto interno ao canto externo, estendendo a sombra quase até a linha da sobrancelha. O comprimento e a largura iguais são típicos de um rosto redondo. Na maioria das vezes, o queixo não é muito pronunciado. Para alongar visualmente toda a forma oval, aplica-se um tom escuro e a maquiagem se concentra na parte central do rosto. O formato retangular do rosto geralmente implica um maxilar inferior muito pronunciado. Expanda esse tipo de rosto aplicando linhas horizontais e iluminando as laterais com um tom mais claro de pó. Por fim, um rosto triangular com queixo acentuado também requer suavização das linhas, especialmente em sua parte inferior. Nesse caso, geralmente escureca as áreas temporais e as laterais da testa. Recomenda-se aplicar o blush um pouco acima da superfície das maçãs do rosto. Estilo de maquiagem. A maquiagem por estilo pode ser muito diversificada. A classificação mais geral pode ser a seguinte: diurno e esportiva, maquiagem sem maquiagem, noite e nupcial. Com as 3 primeiras opções, tudo é relativamente claro e simples. Ao aplicar a maquiagem, você deve usar as dicas dadas acima e escolher os cosméticos mais adequados e seus tons para combinar com suas roupas, cor da pele, tipo de rosto e outras características de sua aparência. A maquiagem para a noite, em termos de soluções de cores, geralmente feita sob o vestido com o qual se planeja sair, ou simplesmente envolve o uso de tons mais brilhantes e saturados. A cor vermelha ou muito escura do batom é bastante aceitável nesse caso. Se o casamento for uma ocasião para aplicação de maquiagem, poucas pessoas fazem a maquiagem por conta própria, preferindo procurar ajuda de especialistas. Como regra geral, é possível encontrar um bom estúdio de maquiagem ou salão de beleza em quase todas as localidades. Nesse caso, você não terá que se preocupar em como pegar o batom sob a maquiagem e não errar na maneira de aplicar o delineador. Um especialista experiente, desde que seja, dará conta da tarefa com perfeição e tornará a noiva irresistível em um dos dias mais importantes de sua vida. A maquiagem de casamento não deve ser provocativa. Maquiagem por tipo de cor. Há 4 tipos principais de cores para o exterior, e é importante que as mulheres saibam exatamente a que tipo de cor pertence sua aparência. Isso depende não apenas da paleta de maquiagem, mas também do guarda-roupa e das joias. Para o tipo de cor do outono, a maquiagem em tons marrons ou tons próximos à cor do cabelo será adequada. O batom pode ser cor de vinho, ferrugem, marrom e terracota. O vermelho nos lábios também parecerá bastante orgânico. O rímel e o lápis de sobrancelha devem ser escolhidos mais próximos do marrom. As donas de uma aparência de primavera parecem estar brilhando por dentro, porque sua pele é muito clara. Para enfatizar a beleza, será útil uma maquiagem leve, quase transparente, em tons quentes. Para o tipo de cor inverno, você pode usar os tons mais brilhantes de sombras e cores de batom. Nesse caso, é permitido acentuar os lábios e os olhos ao mesmo tempo. O tipo de cor do verão é dividido em frio e suave. No primeiro caso, recomenda-se escolher tons de rosa, cinza ou marrom com uma tonalidade fria.
O delineador é adequado tanto para chocolate escuro quanto para azul acinzentado. Diferentes tons de rosa azulado e frutas vermelhas ficarão ótimos nos lábios. Quanto ao verão suave, nesse caso, qualquer tonalidade suave será apropriada, o mais próximo possível do natural. Uma maquiagem mal feita e um desastre. Dicas do maquiador. Há alguns truques que muitos maquiadores usam na prática, com os quais será muito interessante se familiarizar para aplicá-los posteriormente. A sua própria prática, as sombras marrons foscas podem ser usadas para corrigir e esculpir o rosto. Máscaras com escovas grandes só devem ser usadas em cílios longos. Se os cílios forem relativamente curtos, não será possível colori-los adequadamente com esse tipo de ferramenta. Ao final da maquiagem, deve-se limpar o rosto com um pano fosco. A maquiagem deve ser iniciada com os olhos. Os pincéis de pelo de zibelina são melhores para a base.